Vou usar o comentário da amiga aqui do meu último vídeo para começar o vídeo de hoje. Blá 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 blá, genocida, blá 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 blá, porque normalmente esse é o discursinho. Vocês querem falar sobre genocídio? Então beleza, vamos falar sobre genocídio. Você sabe qual que é o genocídio que mais mata pessoas no planeta Terra? Se chama corrupção. Mas como nossa memória é fraca, vamos reforçar com alguns dados e fatos. Inclusive fazer só algumas citações para o vídeo não virar um documentário. Prejuízo do mensalão, 101 milhões no início do governo Lula para comprar apoio político. Corrupção nos Correios gerou 13 bilhões de prejuízo. Lembrando que a estatal em 2015 gerava prejuízo de 2 bi e hoje no governo Bolsonaro gera lucro de 1,5 bi. 42 bilhões de prejuízo na Petrobras. E lembrando que nada que eu tô falando aqui é minha opinião, são fatos concretos com mais de 3 mil evidências. Se você tiver curiosidade para saber mais sobre, você pode pesquisar por materiais na internet, como por exemplo a delação do Palocci. Inclusive desse dinheiro roubado, 4 bilhões já foram devolvidos. Eu acho que ninguém devolve um dinheiro que não foi roubado, né? Você sabe o que significa corrupção? Menos dinheiro indo para a saúde pública. Vamos fazer uma conta de padaria aqui, ó. Vamos usar o exemplo aqui do Hospital Público de Santa Maria. Para ele ser inaugurado foi investido 70 milhões. Só com o dinheiro que foi desviado da Petrobras daria para você construir 614 hospitais públicos igual ao Hospital Público de Santa Maria. Você sabe o que significa corrupção? Significa menos dinheiro indo para a segurança pública e menos dinheiro indo para a educação. Isso, consequentemente, aumenta a taxa de criminalidade e notícias como essa aqui passam a ser normais. Renan Silva Loureiro, menino de 20 anos de idade, morto na zona sul de São Paulo por conta de um celular. Robert Araújo, menino de 16 anos, morto na zona norte de São Paulo por conta de um celular. Mas o que esperar? Eu não posso ver mais jovem de 14, 15 anos assaltando e sendo violentado, assassinado pela polícia, às vezes inocente, ou às vezes porque roubou um celular. Lembrando que atualmente no governo Bolsonaro temos a menor taxa de homicídio dos últimos 10 anos. E não vamos nos esquecer disso. Onde ficar em casa é geral. E o Fantástico recebeu vídeos de uma turma que está encontrando um jeito de levar numa boa o isolamento. Gente, acabamos de acabar a aula de francês, foi o máximo! A gente vai sair dessa quarentena falando esse francês, meus queridos. Origami, ginástica, pintura, música, faça o que quiser, mas fique em casa. Estima-se que a cada 1% de desemprego morrem cerca de 40 mil pessoas. Esse aqui foi o resultado do Fica em Casa, a economia a gente vê depois. 600 mil empresas fecharam as portas durante a pandemia. Agora é só você fazer uma conta aí de mais ou menos quantas famílias ficaram desamparadas. E lembrando que temos a menor taxa de desemprego desde 2015 em cenário de... O que sinceramente não faz sentido nenhum para mim são as pessoas associarem a morte de pessoas por um vírus a um presidente e taparem os olhos para fatos como esse que eu acabei de citar, que são evidências claras. E que fique claro que de maneira alguma eu tenho a intenção de ser insensível com as pessoas que perderam seus entes queridos pela Covid, tá? Inclusive, meus pêsames a todos. Mas deixa eu te explicar como funcionam as regras do jogo. Toda a grande mídia está contra o nosso presidente. Eles vão tentar te manipular com informações como, por exemplo, essa aqui postada ontem. Que inclusive vamos aproveitar e desmentir aqui também. Governo Bolsonaro corta 2,4 bi do MEC e universidades veem situação insustentável. Existem dois tipos de despesas. As despesas obrigatórias, que elas não podem ser mexidas porque isso impactaria no funcionamento da universidade. E existem as despesas discricionárias. O corte das despesas discricionárias ele sempre existiu. O que é discricionário? É que é livre, que não é necessário para o funcionamento de uma universidade. Inclusive a Folha sabe disso. O valor representa das despesas livres. Mas sabe o que eu mais amo na internet? Dá para você pesquisar qualquer coisa. Ó, site oficial do Senado. O corte do governo Bolsonaro representou 11,4%, correto? Vamos dar uma olhadinha no governo Dilma e do ex-presidiário. 2010, 17%, 2011, 26%, 2012, 22%, 2013, 12,9%, 2014, 10,1%, 2015, 36,8%, 2016, 17,7%, como porcentagem de despesas discricionárias. O pior cego é aquele que não quer enxergar. Esse tipo de matéria é postado frequentemente e não é desmentida. Ontem eu fui censurado. Eu postei um vídeo não ofendendo ninguém, apenas abordando a minha opinião política e mostrando alguns dados e fatos. E quando o vídeo ele estava próximo de bater 100 mil visualizações, eles simplesmente tiraram o vídeo do ar. Inclusive, se você quiser assistir, você pode me seguir na rede vizinha, porque não derrubaram ele lá. E o que mais me indigna é que milhares de publicações iguais às minhas foram derrubadas, enquanto outra pessoa chama milhões de brasileiros de terrorista e nenhuma atitude é tomada. Estão tentando nos calar e eu posso te provar isso. A imprensa, tem algum setor da imprensa que não quer que eu vote ser candidato, porque se eu votar eu também vou regular os meios de comunicação desse país. Fico com receio quando o senhor diz que vai regulamentar a imprensa. Isso é uma censura velada. Eu não tenho medo não, ajude, rapaz. Não, mas como é que eu vou ajudar se o senhor está falando que vai regulamentar a imprensa? Não acha que a internet tem que ter uma regulamentação? Tenho certeza que nós vamos fazer isso. Nós vamos definitivamente regular a comunicação desse país, porque vai ser bom para o país,
vai ser bom para a economia e vai ser muito melhor e mais saudável para a democracia. Boa pergunta, você já teve curiosidade de ler o plano de governo do Lula? Vem cá, vamos ler junto. Parágrafo 119. É preciso ainda fortalecer a legislação, dando mais instrumentos ao sistema de justiça para atuação junto às plataformas digitais no sentido de garantir a neutralidade da rede, a pluralidade, a proteção dos dados e coibir a propagação de mentiras e mensagens antidemocráticas ou de ódio. A minha pergunta agora é, quem vai decidir o que é verdade e o que não é? Lula? O maior mentiroso da história desse país? Uma pessoa pode ter opiniões totalmente diferentes das minhas, eu não me importo e eu respeito. Eu nunca vou comemorar por um post ter sido derrubado injustamente de outra pessoa que pensa de maneira diferente da minha, sabe por quê? Porque isso se chama censura. Hoje sou eu, amanhã é você. Verás que um filho teu não foge à luta. Pela liberdade de expressão, pela liberdade de ideias e porque eu amo a minha pátria, no dia 30 de outubro eu sei muito bem em quem eu vou votar. Eu preciso que você me ajude a espalhar esse vídeo. O povo perece por falta de informação e por falta de informação verdadeira. Deus, pátria, família e liberdade. Tamo junto.